Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara, Rádio Câmara, YouTube e redes sociais. Eu sou Fernanda de Bretanha e começa agora o Direto da Câmara, ao vivo dos nossos estúdios em Brasília. Boa tarde para você. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, liberou hoje o pagamento das emendas parlamentares que estavam suspensas desde agosto deste ano por decisão dele. O ministro exigia a criação de mecanismos de transparência para esses repasses. No despacho de hoje, Flávio Dino libera, mas também faz ressalvas às diferentes modalidades de emendas e reitera que a destinação deve conter informações de autoria. A decisão do ministro está valendo, mas ainda será submetida ao plenário do Supremo. Um projeto para dar mais transparência e rastreabilidade aos recursos das emendas foi aprovado pelo Congresso e sancionado na semana passada pelo presidente Lula. A agência Câmara prepara uma reportagem sobre o tema, que você poderá acompanhar mais tarde pelo câmara.leg.br/notícias. E a Câmara pode votar essa semana projetos para marcar o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Nosso repórter de plenário, o Cid Queiroz, tem as informações da pauta da semana para a gente. Olá! O plenário pode apreciar projetos para marcar a passagem da semana em que se celebra o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. A deputada paulista Simone Marqueto, do MDB, é autora do projeto que institui no SUS o Programa de Reconstrução Dentária para mulheres vítimas de violência doméstica. Na semana que nós lembramos o Dia Internacional de Combate à Violência à Mulher, nós entendemos um programa aqui do GDF, do nosso governador Ibanez, a nossa vice-governadora Celina, que trazem já isso na prática às mulheres que são violentadas. Infelizmente, nenhuma ação vai apagar a marca da violência, mas nós temos que ter políticas públicas para evitar a violência e também acolher as mulheres violentadas. Outro projeto tipifica o crime de manipulação digital de imagens por inteligência artificial e agrava a pena em caso de crimes contra mulheres e candidaturas femininas em período eleitoral. O deputado mineiro Patrus Ananias, do PT, defende a aprovação dessa matéria. O PL pretende incluir dispositivos no Código Penal e na Lei das Eleições para tipificar a conduta de criar, produzir ou divulgar conteúdos sexuais manipulados por meio de inteligência artificial, especialmente no contexto eleitoral, e que visam especialmente as mulheres. Por este motivo, pelo alto alcance desse projeto, e também para colocarmos limites à inteligência artificial, para que seja aproveitada no caminho do bem, da justiça, da paz, e não no caminho da violência e da agressividade, especialmente crianças, adolescentes e mulheres. Por isso, nosso voto é sim. A Câmara pode dar continuidade à votação da proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária de templos e organizações religiosas e do programa de incentivos para o fortalecimento da indústria nacional de fertilizantes. Podem ser incluídos ainda na pauta o projeto que permite a abertura automática de cadastro positivo de consumidores, sem necessidade de autorização prévia do cadastrado, como ocorre hoje, o projeto que suspende o pagamento de tributos e multas por atraso nas contas de água e luz de consumidores de áreas atingidas por calamidade pública, e o projeto que institui o dia 18 de agosto como Dia Nacional da Dança Afro-Brasileira. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Até lá! E no plenário da Câmara, agora pela manhã, teve sessão solene em homenagem ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O Geraldo Gurgel acompanhou e mostra como foi.
A vida vale mais. Um laço gigante foi instalado na frente do Congresso Nacional para marcar o Dia Nacional de Luta contra a AIDS, comemorado em 1º de dezembro. Já esse vídeo institucional, produzido pela organização não governamental Estruturação, mostra o preconceito dos passageiros se recusando a sentar nos bancos do metrô de Brasília, onde pessoas com HIV teriam passado. O estigma da doença do século passado ainda persiste, denuncia a infectologista Denise Aracaki. O HIV não passa pelo beijo, pelo abraço, pelo aperto de mão, pelo convívio no trabalho, por sentar na mesma cadeira. Esse desconhecimento tem trazido um isolamento nas pessoas que vivem com o HIV. Uma sessão solene na Câmara dos Deputados lembrou que 33 mil pessoas foram diagnosticadas com HIV no ano passado e 10 mil morreram por causa da AIDS no Brasil. O tratamento atual consegue garantir uma vida normal, disse o diretor do Ministério da Saúde, Arthur Kalishman, ao falar dos desafios enfrentados pela pasta. A gente tem desafios de prevenção, a gente tem desafios ainda em diagnosticar quem não sabe e um grande desafio de conseguir manter em tratamento aquelas pessoas que a gente está perdendo do nosso acompanhamento. A gente sabe que a gente tem duas grandes barreiras, né, para trabalhar. Tecnologicamente, como a gente viu, a gente tem todas as tecnologias, embora a gente queira inovar, a gente queira chegar na cura, mas hoje já tem disponível tecnologias eficientes para a prevenção e para o tratamento. Para trás estão ficando as pessoas isoladas pelo preconceito, a pobreza e o abandono social, denunciou Cleonice de Araújo, representante da Rede Nacional de Mulheres Travestis. É inaceitável que em pleno século XXI ainda lutemos contra o medo, a ignorância associado aos portadores e portadoras do vírus HIV. Quem são excluídos desse sistema atual? Pessoas negras, travestis, transexuais, pessoas pobres da periferia. A meta do Brasil até 2030 é eliminar a AIDS como um problema de saúde pública, lembrou a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ao propor a solenidade. Que nós possamos enfrentar todas as patologias socialmente determinadas e que nós estamos perseguindo 95 de diagnóstico, 95% de tratamento e 95% de indetectável. Perseguimos as metas que são pautadas no 95% com desafios. A manutenção do tratamento é um desafio. Diagnóstico precoce, tratamentos modernos e menos invasivos e igualdade de procedimentos entre os planos de saúde privados e o Sistema Único de Saúde, o SUS. Esses foram os principais pontos debatidos por parlamentares e especialistas da área de saúde no seminário O Cenário da Oncologia no Brasil. O evento foi promovido pela Comissão Especial sobre o Combate ao Câncer e o Fred Sokolovski tem as informações. A prevenção e o controle do câncer é um dos principais desafios da saúde pública no Brasil. A doença já se consolidou como a segunda maior causa de mortes no país, com estimativa de mais de 700 mil novos casos diagnosticados anualmente, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Na Câmara, a Comissão Especial de Combate ao Câncer promoveu o seminário O Cenário da Oncologia no Brasil, com foco no debate sobre o diagnóstico precoce, avanços tecnológicos e ampliação do acesso a tratamentos de qualidade. Para Alisson Borges, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, a detecção precoce do câncer aumenta significativamente as chances de cura e melhora a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, o diagnóstico no Brasil ainda ocorre em fases avançadas da doença, o que reduz as possibilidades de tratamento e eleva os custos para o sistema de saúde.
A gente sabe que os tumores mais prevalentes, vamos lá, excluindo os tumores de pele, tumores de mama, próstata, intestino, pulmão, eles têm ferramentas de screening muito eficazes de detectar essa doença antes dela atingir estados avançados, em que a gente sabe que a gente vai perder chance de sobrevida, vai perder chance de curar esse doente, vai dar muito mais tratamento, que vai gerar muito mais efeito colateral e também vai gerar muito mais custo para o Estado. Então, se a gente for pensar, a ferramenta, a política de Estado, como eu mencionei, ela tem que ser baseada em diagnóstico precoce. Luana Lima, da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, afirmou que os avanços da tecnologia no tratamento do câncer, como a utilização de terapias direcionadas, imunoterapia e inteligência artificial, estão revolucionando a área oncológica. O maior desafio é que essas inovações sejam incorporadas de forma mais ampla e sem burocracias no Sistema Único de Saúde. Chegar a dirimir, todas essas situações para que o medicamento de fato esteja ali na ponta para o paciente é complexo. Mas nós precisamos avançar, porque hoje a gente tem possibilidade de dar um melhor tratamento, de ter desfechos melhores em saúde com as tecnologias, com essas novas tecnologias, com tratamentos avançados. Para a deputada doutora Mayra Pinheiro, do PL do Ceará, um dos principais problemas no Brasil é o acesso desigual ao tratamento oncológico. Enquanto grandes centros urbanos possuem melhor infraestrutura, regiões mais afastadas enfrentam a ausência de equipamentos e carência de profissionais especializados. Para a deputada, que é paciente oncológica, é preciso ampliar as formas de acesso igualitário aos tratamentos. Nós já temos leis no país em número suficiente para garantir esses tratamentos, com serviços criados, aparelhos colocados nesses serviços, mas os usuários ainda relatam em todas as pesquisas que nós fazemos que eles têm dificuldade de conseguir acessar, dada a burocracia nos estados e os municípios, e depois que conseguem fazer o diagnóstico, vem outra peregrinação, que é a realização do tratamento, seja ele quimioterápico, seja ele através da radioterapia ou até mesmo da cirurgia. Esse é o nosso grande entrave hoje, é a garantia de que no máximo em 60 dias, conforme preconiza a lei, esse paciente possa ter acesso ao tratamento que eu tive e possa ter a cura que eu tive também. As mudanças climáticas vêm gerando desastres ambientais que se agravam a cada ano. Como minimizar as consequências dessas catástrofes? A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização debateu o assunto. Para os participantes da audiência pública, o orçamento deve garantir recursos para a prevenção. Quem mostra para a gente é a Gil Brandão. A meta é manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, mas há regiões no Brasil que já registram 3 graus Celsius, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. Nas últimas 2 décadas, o número de pessoas atingidas por desastres climáticos aumentou 10%. A vegetação nativa afetada por incêndios na Amazônia teve um crescimento de 129% de 2022 a 2023. E este ano, a mudança do clima aumentou os incêndios no Pantanal, resultando em mais de 400 mil hectares queimados. Diante deste cenário, quais políticas devem ser adotadas para enfrentar esse problema? O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização da Câmara dos Deputados. Para Rodolfo Baestro Moura, representante do Ministério das Cidades, a necessidade de se detectar os riscos para poder atuar preventivamente e, para isso, é preciso garantir o orçamento. A gente precisa de orçamento para obra, para medidas estruturais, mas a gente precisa para medidas não estruturais. A gente não precisa que os recursos da resposta sejam diminuídos, a gente precisa que a gente tenha recursos que também façam frente aos montantes que a gente recebe para a resposta. Karine Lopes, representante do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, defendeu a priorização desses recursos no orçamento, assim como a conscientização da população para enfrentar o problema. A necessidade de investimento em obras, mas também a necessidade
necessidade do investimento no fortalecimento da defesa civil local, no conhecimento sobre o risco de desastre e também no fortalecimento das comunidades, para que elas sim, sejam fortalecidas para reduzir os riscos de desastres na sua rotina. A deputada, professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, foi quem pediu a realização dessa audiência para debater o orçamento destinado à redução dos impactos dos desastres ambientais, com foco na prevenção. Só que a gente tem a lógica do arcabouço fiscal, por isso que a gente vai atuar em duas frentes. A primeira é lutar dentro do orçamento, que tem esse teto do arcabouço, para que essas políticas tenham o investimento necessário. Mas nós vamos sair daqui com compromisso de construir uma PEC que tenha um plano estratégico, temporal, que retire do arcabouço as obras de infraestrutura, equipamento, tecnologia, ação humanitária, enfim, tudo que a gente precisa fazer para que cada um dos nossos municípios, cada estado esteja preparado, seja resiliente, para que a gente tenha condições de ter um desenvolvimento de fato que não acabe com a natureza. Individual ou por equipe, de várzea ou de alta performance, no campinho, nas ruas ou em grandes arenas. O esporte é a nossa grande paixão. Aproveitando a chegada de um novo ciclo olímpico, parlamentares, atletas, treinadores, gestores e especialistas de diversas áreas participaram de um fórum promovido pela Câmara para discutir novas políticas para o esporte brasileiro. O Juliano Cartacho conta pra gente. Segundo dados do governo federal, pelo menos metade dos brasileiros que praticam atividades físicas são adeptos de alguma modalidade esportiva. O futebol ainda aparece no topo da lista dos preferidos, seguido pelo vôlei, tênis de mesa e natação. Mas graças ao desempenho dos nossos atletas nas últimas edições dos Jogos Olímpicos e também campeonatos mundiais, nomes como o de Arthur Zanetti ajudaram a colocar a ginástica entre os 10 esportes mais praticados no país. Segundo o atleta, o Brasil seria uma grande potência esportiva se investisse mais nas categorias de base. Eu sou uma cria do Bolsa Atleta. Quando o Bolsa Atleta iniciou, eu também tive esse apoio e consegui chegar no meu objetivo. Lógico, a gente precisa dos investimentos das empresas privadas, mas hoje a gente sabe que é muito mais difícil e o governo federal ele precisa ajudar a base, o alto rendimento, a equipe multidisciplinar para chegar num padrão, onde que a gente sempre sonha, que é as Olimpíadas. O ginasta foi um dos convidados para a abertura do segundo Fórum Legislativo do Esporte, evento promovido pela Câmara dos Deputados para discutir o reforço nas políticas públicas do setor, em especial a gestão das entidades esportivas no país e a importância dos investimentos dos municípios em projetos esportivos. O deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, destacou que promover o esporte é também promover inclusão social. Entrar nesse mundo dos esportes, porque com certeza íamos incentivar as crianças, os jovens e trazendo essas crianças para dentro do esporte, a gente salva ela muitas vezes do lado ruim. Durante 2 dias, parlamentares, atletas, treinadores, dirigentes, gestores esportivos de clubes e especialistas de diversas áreas trocaram experiências e apresentaram propostas para fortalecer o esporte brasileiro. Para o idealizador do fórum, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, essa é uma grande oportunidade para que os legisladores ouçam os relatos de quem vive o esporte em todos os cantos do país. A mudança do Brasil mesmo começa nos municípios, começa ali no seu bairro, numa pessoa engajada. É claro que como governo federal e como Câmara dos Deputados, que a gente cria, altera e revoga leis, a gente pode ser muito útil, mas a cultura esportiva, ela nasce com a própria população. Fortalecer o financiamento dos colégios de aplicação foi o tema de um debate na Comissão de Educação da Câmara. Quem acompanhou e traz as informações para a gente é o Fred Sokolovski.
Para discutir as condições de funcionamento e o financiamento dos chamados colégios de aplicação, a Comissão de Educação esteve reunida com representantes do governo e de instituições de ensino. Os recursos orçamentários desses colégios estão vinculados aos das universidades públicas. Porém, essas instituições não recebem recursos do Fundeb. A presidente do Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas de Educação Básica, Maristela Mosca, destacou que os recursos que são liberados não atendem às necessidades dessas escolas. Nós precisamos reverter essas questões orçamentárias para que a gente possa realmente ser atendido nas nossas necessidades. Então veja que a nossa dotação orçamentária, ela neste momento não dá conta de todo o escopo que nós precisamos para manter essa escola de educação básica de qualidade dentro da universidade. Anderson Santos, diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundeb, reconhece a carência de recursos dos institutos de educação. A gente está falando do universo aí de 24 escolas, quase mais de 15 mil alunos. Eles são referência em educação e a gente tem a consciência de que a gente precisa dar uma atenção maior a essas escolas em termos dos repasses dos recursos federais para atender elas. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, que coordenou o debate, destacou a importância dos institutos de educação e a necessidade de fortalecer o financiamento desses colégios de aplicação. São 24 hoje no nosso país que têm notas e avaliações excelentes, são referências em várias formulações e que nesse momento estão passando por situações difíceis de financiamento. Então nós precisamos fortalecer o financiamento deles. No mês da Consciência Negra, novembro, a TV Câmara preparou uma série de debates e reflexões que repercutiram o tema. Os programas que estão no ar abordam desde racismo estrutural e a vulnerabilidade da população negra até as cotas raciais na educação, no mercado de trabalho e no serviço público. A Keila Santana fala pra gente dessa programação especial. Pela primeira vez no Brasil, um feriado no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Do lado de fora do Congresso Nacional, uma iluminação especial como parte das ações em homenagem ao dia. Já do lado de dentro, a exposição Tecendo Histórias, a Trama Negra na Moda Brasileira. No corredor Teresa de Benguela, da Câmara dos Deputados, o passado e o presente em fotos, vídeos, roupas e acessórios. Da presença negra, desde o cultivo do algodão até a criação de grandes marcas de roupas. Uma reflexão sobre como a resistência e a criatividade do povo negro se converteram em autoafirmação e transformação social. Para a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, a exposição ajuda em conscientização, que deve ser reforçada também por meio de políticas públicas. Não tem como falar de moda sem não falar da nossa ancestralidade. E, para além disso, as discussões que são voltadas para dentro das comissões, e eu destacaria aqui a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, que tem trago projetos relevantes, principalmente para fazer com que essas políticas de reparação possam servir de diminuição das desigualdades e também de deixar o Brasil cada vez um país menos racista, principalmente para quem acaba sofrendo com racismo estrutural. Na TV Câmara, uma programação focada nos debates sociais sobre a consciência negra. O programa Ponto de Vista explorou em 5 episódios a vulnerabilidade da população negra. Já o programa Bora Entender reuniu um time de especialistas para falar sobre o combate ao racismo nas relações entre as pessoas, nas instituições e na própria estrutura social. O programa Participação Popular mostrou os resultados alcançados até agora com sistemas de cotas em universidades e no serviço público. Conversa que contou com a opinião do cidadão. A lei de cotas ajuda estudantes negros, pardos, indígenas a entrarem na universidade, mas não garante a permanência deles também. Nas edições do programa Palavra Aberta, o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, falou do projeto que deu origem à lei que criou o Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. A gente tem que ficar do lado das pessoas mais perseguidas. E hoje está claro, há o racismo religioso. E por esse motivo, nós temos que fazer com que as religiões sejam entendidas muito mais como comunhão entre elas do que competição. Já o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, falou sobre o projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados
Deputados, que propõe a substituição das cotas raciais por cotas econômicas, pelas quais as pessoas mais pobres seriam contempladas, mesmo sendo brancas. É você melhorar ou aperfeiçoar esse sistema através da oportunidade social, olhando para a vulnerabilidade, quer dizer, dentro da pobreza quem tem direito, não necessariamente a cor da pele. A opressão de mulheres pretas e pobres foi tema do programa Elas Pautam. No encontro, a deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, integrante da bancada negra da Câmara dos Deputados, comentou sobre as estratégias de empoderamento na luta por igualdade. A gente tem trabalhado muito aqui na Câmara para alterar essa correlação de forças, essa desigualdade. Todos os programas estão disponíveis na internet. Acesse nossa página www.câmara.leg.br ou nosso canal no YouTube. Até mais. Tá terminando mais um Direto da Câmara. Eu te convido a acessar sempre o portal câmara.leg.br, onde você encontra tudo sobre os debates e votações, todas as proposições, a prestação de contas do seu deputado e muito mais. Lá também está todo o nosso conteúdo audiovisual que você acessa pelo link cd.leg.br/YouTube. Eu sou Fernanda de Bretanha, para você uma excelente tarde e uma excelente semana. Tchau!